Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E depois nós vamos ler do versículo 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. E depois nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Amém? Apocalipse. Eu quero saudar todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Que Deus abençoe, que Deus possa tocar de alguma forma nos vossos corações. Amém? Quero saudar também as pessoas de casa que estão ligadinhas conosco via Facebook, na nossa live. Que Deus também vos abençoe em o nome de Jesus. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, repita comigo, Esmirna. Bem forte, Esmirna. Amém. Escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, repita comigo, Filadélfia. Outra vez bem forte, Filadélfia. Amém. Escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de pedir o Miqueias que orasse ao Senhor. Amém? Amém. Queridos, ontem eu, juntamente com o Ministério de Louvor e algumas pessoas aqui da igreja,
eu tive a oportunidade de levar a palavra de Deus ali na Igreja Batista Nacional El Shaddai de Lagoa da Prata. Foi uma noite tremenda, impactante. O que o Espírito Santo fez ali naquela igreja ontem foi algo impactante. O Ministério de Louvor está aí e pode confirmar o que eu estou dizendo. Foi um sábado bem agradável, fechado depois com chave de ouro, né, Ministério de Louvor? Acho que nunca foram tão bem tratados, né, se dizendo da parte alimentícia, vamos assim dizer. Pastor Vinícius Ravani sempre recebe aqueles que vão ali muito bem. Mas o fato, querido, é que na ocasião de ontem eu falei das 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia e de como cada uma dessas 7 cartas identificam-se com a igreja atual. Por vezes a igreja atual se identifica com cada uma dessas cartas. Por exemplo, a carta direcionada a Éfeso, que tinha doutrina, mas não tinha fervor, porque perdeu o primeiro amor, abandonou o primeiro amor. Eu disse que a igreja atual se identifica muito com a igreja, por exemplo, de Pérgamo, com a carta endereçada à igreja de Pérgamo, que era uma igreja tolerante à doutrina de Balaão, ou seja, guardou a fé, guardou os preceitos, mas era aberta a novos ensinamentos, era aberta a ensinamentos que não condiziam com a vontade de Deus, era aberta a ensinamentos que iam contrários à palavra de Deus, que era denominado como doutrina de Balaão. Tiatira, que tinha amor, fervor, mas diferente da igreja de Éfeso, não tinha doutrina. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor, fervor. Mas a igreja de Tiatira tinha amor, fervor, mas não tinha doutrina, não tinha conhecimento, não tinha ensino. Sardes, que tem uma acusação grave da parte de Cristo contra ela, que tinha fama de estar viva, quando na verdade já estava morta. E quando nós pesquisamos a respeito da igreja de Sardes, a igreja de Sardes era uma igreja que passou a viver de glórias passadas, ou seja, daquilo que um dia ela foi, daquilo que um dia ela fez, daquilo que um dia ela executou. Nós falamos também de Laodiceia, uma igreja morna e que insistia em manter Cristo do lado de fora. A gente vê como algo lúdico, poético, quando a gente lê lá, eis que estou à porta e bato. Mas a verdade é que se Cristo está na porta batendo, é porque Ele está do lado de fora. Quando na verdade Ele tinha que estar dentro. E a esperança desse Cristo é que essa igreja morna abra o seu coração, as suas portas, para que esse Cristo passe ou volte a governar no meio dela. Mas, querido, dessas 7 cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia, que eu mencionei ontem na Igreja Batista Nacional, El Shaddai, 2 me chamam a atenção, que são as cartas direcionadas a Esmirna e Filadélfia. E elas me chamam a atenção por um motivo interessante, por um detalhe interessante. Porque diferente das demais igrejas, Jesus não tinha nenhuma queixa contra elas. Para aqueles que estão chegando aqui nessa noite, visitando, para que você possa compreender, essas 7 cartas são escritas a partir de uma visão de João. João vê Cristo do meio de 7 candeeiros. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. E esse Cristo está no meio desses 7 candeeiros, e esses 7 candeeiros simbolizavam essas 7 igrejas. E ele está passando em revista cada uma dessas 7 igrejas. E ele tem
acusações contra quase todas elas. Éfeso abandonou o primeiro amor, Laodiceia se tornou uma igreja morna, Pérgamo se abriu, foi tolerante à doutrina de Balaão. Mas quando nós chegamos na igreja de Filadélfia e na igreja de Esmirna, curiosamente Cristo não tem nenhuma acusação contra ela. Querido, você consegue mensurar a dimensão da importância disso para essas duas igrejas? Você consegue se colocar um pouquinho no lugar delas e de repente se ver, se Cristo estivesse aqui, e se você fosse Esmirna, se você fosse Filadélfia, e você percebesse que de repente esse Cristo não tem nenhuma acusação contra você, não havia nada que desabonasse aquelas duas igrejas, não havia nada que contrariasse Cristo, quando ele olhou e passou em revista, olha, Éfeso tem isso, Pérgamo tem isso, Tiatira tem isso, Laodiceia tem isso, Sardes tem isso, mas Filadélfia não. Eu passo em revista e eu encontro o enfardamento dessas igrejas no devido lugar. Hein, Luiz? Os coturnos estão engraxados, a farda está bem passada, está tudo ok com essas igrejas, porque o general de guerra está passando cada uma dessas igrejas em revista, o justo juiz está passando cada uma dessas igrejas em revista, e não há nenhuma falta, nenhuma queixa que Jesus possa direcionar a essas duas igrejas, Filadélfia e Esmirna. Tanto Esmirna quanto Filadélfia eram que, mesmo em meio à perseguição e tribulação, eram igrejas que guardaram a fé e não negaram o nome de Cristo. Elas passaram por momentos difíceis, elas passaram por momentos de adversidade, elas passaram por momentos de dificuldade, perseguições. Esmirna renegou ou negou o culto ao imperador César. Ela não se curvou a César. Você consegue imaginar o que esses cristãos de Esmirna, Maria Helena, passaram por negar o culto a César? Porque não era simplesmente dizer, não, nós não adoramos a César, nós somos cristãos, tudo bem? Não, tudo bem, beleza, não há outra passagem, se vocês quiserem, vocês adoram. Não, não era assim. Ou você adora ou você morre. Ou você adora ou você vai para a arena de leões. Quando Paulo é encarcerado em Roma, querido, os cristãos foram colocados nas ruas para servir de tocha humana, porque eram acusados pelo imperador Nero de terem colocado fogo em Roma, e acusados injustamente. É disso, é desse risco que nós estamos falando. Os irmãos estão entendendo? Amém? Eram tochas humanas, eram incendiados, colocados como poste para iluminar a cidade de Roma. E a igreja de Esmirna corria o mesmo risco, a igreja de Filadélfia corria o mesmo risco, mas contudo elas guardaram a fé, elas não negaram Cristo, por isso não tinha nada que as desabonasse perante Cristo, não tinha nada que contrariasse a vontade de Cristo em relação a elas. Todavia, querido, há algo que me chama a atenção, e é aqui que eu queria chegar. Tanto Esmirna quanto Filadélfia, apesar de não terem nada que as desabonasse diante de Cristo, carregavam consigo algo que acabavam por destoá-las negativamente dessas demais igrejas. E eu digo isso porque tanto Esmirna quanto Filadélfia eram igrejas autocomiserantes. Eram igrejas que atraíam para si um excesso de autopiedade.
Para ser mais enfático e explicar melhor, eram igrejas que, embora não tivessem nada que a desabonasse em Cristo, elas não conheciam a si mesmas. Elas não conheciam a si mesmas. Pastor, o que você está dizendo? Tanto Esmirna quanto Filadélfia carregavam dentro de si uma espécie de complexo de inferioridade eclesiástica, que não permitiam que elas crescessem em si mesmas, nem tampouco em Deus. A impressão que eu tenho é que emocionalmente, eu não vou dizer quantitativamente ou qualitativamente, mas a impressão que eu tenho é que emocionalmente Filadélfia e Esmirna eram igrejas mirradas, pequenas em si mesmas. E não apenas pequenas em si mesmas, mas igrejas que se apequenavam diante das demais. E talvez, querido, você olhe para mim e pergunte, mas pastor, por que o senhor afirma isso? Esmirna, por exemplo, se achava pobre quando na verdade era rica. Filadélfia se achava fraca quando na verdade ela era forte. Enquanto eu meditava naquilo que eu ia pregar ou não, e eu fiquei até na dúvida se eu repetia a mensagem de ontem, o Espírito Santo me levou a essas duas igrejas. Sabe por quê? Porque quantos cristãos, querido, não conhecem a si mesmos? Quantos cristãos nós temos hoje que não conhecem a força e a riqueza que elas têm em si mesmos? Cristãos que se apequenam diante das tribulações. Cristãos que se apequenam diante das adversidades. Note que Esmirna e Filadélfia eram igrejas que guardavam a fé. Note que Esmirna e Filadélfia não negaram o nome de Cristo. E quantos cristãos, da mesma forma, não negam o nome de Cristo? São cristãos autênticos. São cristãos verdadeiros, amante da palavra. Esmirna e Filadélfia não tinham, por exemplo, o problema de Éfeso, que não tinha amor e fervor. Não, era uma igreja fervorosa, era uma igreja amorosa. Era uma igreja semelhante, por exemplo, à igreja de Filipenses, que Paulo amava, por isso ele escreve a carta a elas. Você está entendendo? E quantos cristãos nós temos que têm a mesma qualidade dessas duas igrejas? Tem amor, tem fervor, tem comprometimento, guarda a fé, não nega o nome de Cristo, contudo, se apequenam na tribulação. Contudo, não tem consciência de si próprio, não conhecem a força que eles têm. Pastor, eu não sei aonde o Espírito Santo quer chegar. Querido, nessa noite você precisa entender, deixa eu te dizer algo, você precisa se conhecer em Deus. Você precisa se conhecer nele. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber a força que você tem. Você precisa saber a riqueza que você tem em Deus. Você não é qualquer um. Pedro vai dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva, sacerdócio santo. Você não é qualquer coisa não, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas às vezes isso nos passa desapercebido. Isso nos passa desapercebido. Sabe? Como Esmirna, nós nos achamos pobres quando na verdade somos ricos. E isso fazia com que a igreja de Esmirna temesse as constantes tribulações que vinham contra ela, de judeus infiltrados na congregação, da adoração ao culto imperial. Isso fazia com que Filadélfia, por sua vez, que se achava com pouca força, quando na verdade era forte, se sucumbisse também às mesmas tribulações.
Querido, quando nós não temos a exata noção da força que temos em Deus, somos fadados a sofrer do mesmo complexo de inferioridade que Esmirna e Filadélfia sofriam. Eu repito, quando não temos a noção exata da força que temos em Deus, somos fadados a sofrer do mesmo complexo de inferioridade que Esmirna e Filadélfia sofreram. Sabe? Você precisa se encontrar em Deus. Você precisa se encontrar em Deus. Ah, Deus, eu não sou capaz. Ah, Deus, eu não posso. Ah, pastor, passa para outro. Não, querido, é você. É você que Deus escolheu. É você que Deus chamou. Você já notou a inclinação que Deus tem por aquilo que é pequeno? Hã? Você já notou isso? Você já notou que embora as tradições da época do Antigo Testamento, embora elas colocassem o primogênito como aquele que tinha direito sobre toda a herança, sempre Deus vinha e invertia. Pegava o que é menor, colocava acima do maior. Sabe? Porque Deus tem esses mistérios. Amém? Glória a Deus. Ele tem esses mistérios. Foi assim com Abraão. Foi assim com Jacó. Um dos exemplos mais claros. Amém? Deus, ele gosta disso. Eu não sei se você sabe, mas o nome hebreu, ele deriva de um nome hebraico que se chama Éber. Por isso vêm os hebreus. Mas há um outro sentido que muitas vezes passa desapercebido. Hebreus também significa povo pequeno, medíocre. Porque as pessoas de outros povos olhavam para os hebreus e aquele povo nômade, sem direção, caminhando daqui para lá, aqui e acolá, eles tinham eles como um povo insignificante. Só que Deus ama aquilo que é insignificante. E Ele olha para essa nação, que é tido por outras nações como pequena, e Ele diz, é para mim povo meu. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você tem força em Deus. Para os outros você pode não ter a força que eles acham, ou que você deveria ter, mas em Deus você tem força. Você tem força para avançar, você tem força para conquistar, você tem força para fazer, você tem força para passar por toda e qualquer tribulação que você tiver que passar. A força em você. Você está entendendo? Amém? Há um Deus que habita dentro de você. Há um Deus que escolheu você como morada dele. E isso não é pouca coisa não, meu irmão. Isso é muita coisa. Amém? Glória a Deus. Sabe? A gente precisa parar com essa autocomiseração. Esse espírito de coitadismo, essa mania de se apequenar na fé. Não, fulano pode, eu não posso porque eu sou eu. Não, você pode porque você é alguém em Deus. Sabe uma das coisas que eu admiro em João Batista, eu já disse isso aqui em algumas vezes, amém? É que João Batista, ele sabia exatamente quem ele era. O problema da igreja atual é que ela não sabe quem ela é em Cristo. João Batista sabia. Quem é você? Você é um dos profetas, você é um daquilo, você é o Cristo. Eu não sou o Cristo.
mas eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe o que João Batista está dizendo? Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Nós precisamos saber quem somos em Deus. O mundo pode te taxar de uma forma. O mundo pode te chamar disso ou daquilo. Mas Deus te conhece pelo nome. E Ele não apenas te conhece pelo nome, mas Ele te chama pelo nome. E o interessante é que para essas duas igrejas que se apequenavam, para essas duas igrejas que se encolhiam, o Senhor tem alguns recados. E o primeiro recado que Ele tem para Esmirna era: não temas o que tem de sofrer. Não temas. É interessante que Cristo não vem para essa igreja sofrida, apequenada e dizendo: olha, não, você não vai sofrer mais. Pelo contrário, Ele diz assim: não temas o que você tem que sofrer. Não temas. Querido, eu não sei porque o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, mas talvez algumas pessoas tinham que ouvir isso aqui nessa noite. Não temas o que você tem que sofrer. Não temas o que você tem que passar. Não tema qualquer tipo de adversidade que você vai enfrentar. Talvez por esses dias, talvez daqui a alguns meses, mas a palavra de Deus é: não temas as coisas que você tem que sofrer, Esmirna. Porque você se acha pobre, quando na verdade você é rica. Porque você se acha fraca, quando na verdade você é forte. Não temas o que você tem que sofrer. Não temas, amém? Lá no versículo 10 do capítulo 2, Jesus vai dizer assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele está dizendo: olha, alguns vão ser encarcerados, porque não se dobraram diante do culto de César, não prestaram culto a César, mas essa tribulação tem dia e tem hora para acabar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: a sua tribulação, a sua dor, a sua adversidade tem dia e tem hora para acabar. Não temas, aquieta o teu coração, apazigua o teu coração, porque há um Deus que olha e zela por você. Oh, não temas, não temas, você não tem que temer. Há um Deus que habita dentro de você. Você não tem que temer. Há um Deus que dirige os seus passos. Tem um Deus, você não tem que temer. Há um Deus que cuida da tua casa. Há um Deus que cuida do teu casamento. Há um Deus que cuida da tua história. Há um Deus reescrevendo linhas na tua vida. E aonde colocar um ponto final, Ele está abrindo uma nova página, está colocando uma nova vírgula e está dizendo: tem mais, não temas. Eu não sei com qual dessas igrejas você se identifica. Se você é Esmirna nessa noite, saiba disso. Não temas. Não temas. Sua tribulação tem dia e hora para acabar. Serão perseguidos, presos pelo meu nome. Mas isso durará 10 dias. E se você for fiel até a morte, Esmirna, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. E para essa outra igreja, que também sofria do mesmo complexo de inferioridade eclesiástica, chamada Filadélfia, Cristo também tem um recado.
Primeiro, o Senhor faria com que seus inimigos, está lá no capítulo 3, amém? No versículo 9, o Senhor faria com que seus inimigos se prostrassem aos seus pés, e que fique claro, não aos pés de Filadélfia, mas aos pés do Senhor. Farei com que os seus inimigos se prostrem diante de mim. E conheçam que eu sou o Senhor que te ama. Aleluia! Glória a Deus! Querido, eu não sei que tipo de adversidade tem subido contra você. Eu não sei quais são os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Mas o Senhor vai fazer com que cada um deles se prostrem diante dEle. E não apenas isso. Não apenas se prostrem, mas conheçam um Deus que te ama. Amém? Glória a Deus! Eu não sei o que era mais importante para Filadélfia ouvir aqui. Se era que os inimigos se prostrariam diante de Deus, ou ter reforçado no seu coração o fato de Cristo a amar. Eu não sei. Mas seja qualquer uma dessas frases, uma coisa é certa. Soou como um refrigério na alma daquela igreja, que se sentia fraca, quando na verdade era forte. Às vezes, querido, saber que Jesus nos ama traz conforto e alívio na adversidade. Eu amo a Bíblia, mas tem alguns trechos que me chamam ainda mais atenção. Sabe uma fala de Cristo, Wagner, que sempre que eu leio me traz refrigério? É quando ele vira para os discípulos e diz assim, Miqueias: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Querido, nós não precisamos de maior garantia do que essa, não. Que tipo de luta você tem passado? Hein? Que tipo de adversidade você tem passado? Lembre-se disso. Eu estarei convosco. Ele estará com você até a consumação dos séculos. Ele não está dizendo para os discípulos, eu vou observar vocês de longe. Olha, eu estou olhando ao longe. Não, eu estou com você. Eu estou com você. Amém? Glória a Deus. O Senhor é aquele, querido, que nos livra da prova e nos livra na prova. Uma prova disso é Daniel, na cova dos leões. Orava 3 vezes ao dia, foi perseguido por isso, lançado numa cova, mas o Senhor o livrou nela. Tem prova que Deus não vai te tirar dela, Ele vai te livrar nela. Você está entendendo? Ele vai permitir você passar para que você seja liberto nela. Para que o nome dele seja glorificado nessa prova que você está passando. É por isso que muitas vezes a gente ora e faz como Paulo. Senhor, se possível, tira esse espinho da minha carne. A gente faz como Cristo. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. Paulo vai dizer, por 3 vezes eu orei, para que esse espinho fosse tirado de mim, essa adversidade fosse tirada de mim. Mas a resposta do Senhor foi, a minha graça te basta. A resposta para Cristo no Getsemane foi, eu envio um anjo, enxuga as suas lágrimas, mas você vai fazer a minha vontade. Você vai passar pelo vale. Você está entendendo? Mas contudo, entenda que o Senhor te ama e te visita na adversidade.
Outra coisa que o Senhor diz à igreja de Filadélfia: Ele aguardaria do dia da provação. O Senhor pode até permitir que você passe pela prova, querido, mas Ele te guarda nela. Entenda isso nessa noite. Ele pode até permitir que você passe, e por vezes Ele vai permitir que você passe por adversidade, mas Ele te guarda na prova. Ele te guarda na prova. Ele te guarda na adversidade. E por fim, Ele faria de Filadélfia uma coluna em seu santuário. É interessante esse contraste. Nivaldo é construtor. Algum tipo de material fraco você usaria para colocar como coluna? Não. Você pegaria que tipo de material? Forte. Um concreto mais reforçado, uma ferragem, não é? No entanto, essa igreja que se achava fraca, o Senhor diz assim: eu te farei coluna no meu santuário. Eu te farei coluna no meu santuário. Ou seja, você é forte. Você resiste. Eu te guardo no dia da prova, mas eu não te livro da prova, porque você é forte. E você precisa conhecer a força que você tem em mim. Aleluia. Glória a Deus. E ele ainda diz mais: e daí jamais sairá, versículo 12, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Glória a Deus. Conserva o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Querido, precisamos conhecer a força que nós temos em Deus, a força que você tem em si mesmo. Você é forte, você consegue. Esmirna e Filadélfia precisavam entender isso. Você precisa entender isso. Pastor, você não sabe o tamanho da adversidade que eu estou passando. Tudo bem, eu não sei, mas talvez você também não saiba o tamanho da adversidade que essas duas igrejas estavam passando. E o Senhor está dizendo para elas: você é rica, você é forte. Se coloque de pé do teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Nós ainda temos um tempo hábil. Eu gostaria de quebrar um pouquinho a dinâmica, o protocolo aqui nessa noite. Talvez existam pessoas aqui que estão passando por tribulações, por adversidades, que não se sentem suficiente fortes para passar por essa prova, para passar por essa dor, que se sentem pobres, não de valores, querido, mas às vezes pobre de espírito. Perdeu a unção, perdeu aquele ímpeto, perdeu aquela força, perdeu aquela fé que você tinha. Perdeu sangue nos olhos para enfrentar a adversidade. Eu gostaria de orar com você nessa noite.
Eu gostaria de orar com você nessa noite. Se você é essa pessoa que tem passado por tribulações, por angústias como aquelas duas igrejas passavam, e que um sentimento nocivo tomou o seu coração, como tomou daquela igreja, de se sentir inferiorizado, pequeno diante do problema. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você é Esmirna, se você é Filadélfia, pastor, Deus não tem nada que Ele possa dizer contra mim, graças a Deus, eu tenho guardado a fé, eu tenho zelado pelo nome dEle, mas eu tenho me sentido fraco, eu tenho me sentido como aquelas duas igrejas, eu não sinto que eu tenho força suficiente para passar pelo que eu vou ter que passar. Sai do teu lugar, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Seja esse problema, querido, de ordem física, seja esse problema de ordem emocional, seja esse problema de ordem espiritual, saia do teu lugar, porque Deus quer te fortalecer. Deus está dizendo, eu te livro na prova, eu te guardo no dia da provação, eu te guardo, eu te guardo. Sai do teu lugar. O que as pessoas vão achar? Eu já sou um crente velho. Não interessa, irmão. Diante de um Deus eterno, não tem idade para cristão. Porque o nosso Deus não se limita a tempo. Ele é atemporal. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Talvez é algo que você vá viver agora, num tempo recente. Talvez é algo que vai acontecer. Talvez é algo que está acontecendo. E você se sente fraco. Fraco como Esmirna sentia. Fraco como Filadélfia sentia. Mas há um Deus que te trouxe aqui hoje para dizer, você é forte. 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 Eu quero pedir os diáconos e diaconisas que venham aqui para frente. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. A igreja, você que está aí no lugar, se você ficou aí, é porque talvez você está forte. Então erga suas mãos para cá. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar por elas. Mas antes, eu gostaria que toda a igreja, você que está aqui à frente, cantasse essa canção comigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão.
a minha canção e o meu louvor. Nós vamos repetir essa canção, mas o Espírito Santo me incomoda. Ele diz: tem pessoas que ainda não vieram aqui à frente, cujas quais eu quero ministrar força sobre elas. Tem pessoas que ainda permaneceram no lugar, eu estou incomodando, pessoas cujas quais eu quero ministrar força sobre elas para atravessar essa adversidade que eu permito que ela atravesse, porque eu vou dar vitória. Se você é essa pessoa, querido, saia do teu lugar. Quando Deus quer entregar algo, não relute. Quando Deus quer entregar algo, não relute. Não relute. Aleluia. Ele quer fortalecer. Ele quer fortalecer. Ainda tem mais pessoas. O Espírito Santo me incomoda. E quando Ele me incomoda, Ele não me larga quieto. Ainda tem mais pessoas aí. Saia do teu lugar. Deus quer derramar algo especial sobre a tua vida. Você vai sair daqui com uma força tão grande que você sequer sabia, conhecia ou achava que tinha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Rebalabadashubiandalamanai. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. A tempestade pode chegar. E às vezes ela vai chegar. Tu és meu abrigo. Ou se o mar me submergir, a mão me traz à tona pra sobre as águas. Oh, aleluia! Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom. Fortalece, Deus. Fortalece, Deus. Fortalece, Deus. Fortalece, fortalece, fortalece. Ale. Fortalece, Deus. Fortalece. Fortalece no dia da prova. Fortalece, Deus. Fortalece, Deus. No dia da provação. No dia da angústia. Fortalece. Oh, a paz, a paz, a paz, que essa mulher, que esse jovem tem buscado, tem almejado. Deus, em nome de Jesus Cristo, traga paz, traga paz, traga o refrigério, traga, Deus, traga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, fortalece, 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 Deus. Fortalece, fortalece, Deus. Rebalabadashubiandalamaná. Ribalabadashubiandalamaná. 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 Oh, rebalabadashubiandalamaná. Fortalece, Deus. Jesus, calça os pés da Larissa, Deus, para que ela resista no dia da prova. Em nome de Jesus, Deus, surpreenda a tua serva, surpreenda, guarda, Deus, guarda como a menina dos teus olhos, guarda, Deus, em nome
Jesus. Em nome de Jesus. Oh, rebalabada subiando a lamaná. Ribalabada subiando a lamaná. Redecomana subiando a lamaná. Toda dor, toda angústia, todo sofrimento está sendo arrancado agora, em nome de Jesus. Sinta o toque de Deus, Margarida. Sinta o toque de Deus. Sinta o toque de Deus na tua alma, na tua mente, no teu coração. Toda dor, todo fardo está sendo arrancado agora, em nome de Jesus. Se o mar mamã me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Diga isso, diga isso. Diga que Ele é o Deus da tua salvação, o Deus da minha salvação. Ele é o seu dono, a sua paixão, a sua canção, o seu louvor. Deus, toda tristeza no coração, no peito dessa jovem, Deus, em nome de Jesus, começa a tirar. Tira, Deus, toda tristeza, toda dor. Tira, Deus, tira. Visita agora, Deus, o seu passado, visita agora, Deus, a sua história e tira tudo aquilo que foi bloqueio para a sua alegria completa nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Fortalece. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que quem estivesse aqui na frente fizesse assim com as mãos. Eu já fiz isso algumas vezes. É algo profético cantado. Eu mudo a letra da canção um pouquinho, mas eu quero ministrar isso sobre a sua vida nessa noite. E que você tomasse posse disso. Se o mar, olha para mim, te submergir, a sua mão te traz à tona pra respirar, te faz andar sobre as águas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o seu dono. É o seu dono, sua paixão, a sua canção e o seu louvor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Toma posse disso. Toma posse. Toma posse. Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derramem sobre a vida de cada um de vós. Aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda exaltação. Aplauda, 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 mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vão em paz. Que Deus vos abençoe. Amém. Cumprimente esse irmão abençoado que está aí do teu lado, em o nome de